Olá, meu nome é Augusto Sardini, sou médico cardiologista aqui do INCOR Rio Preto. Hoje estou aqui com a doutora Clarissa Bareia, que é reumatologista também aqui do INCOR Rio Preto. E a gente está aqui para tentar mandar uma mensagem muito importante para os pacientes que fazem um acompanhamento com você, né, Clarissa? Sim. É uma mensagem fundamental, que às vezes o paciente não tem essa ideia. As doenças reumatológicas, elas têm íntima relação com doenças do coração. Por exemplo, Clarissa, veja, o paciente que tem lúpus, o paciente que tem artrite reumatoide, esses pacientes ele tem o dobro de chance de ter evento cardiovascular de pacientes que não têm essas doenças. Né? Então, você enxerga que esses pacientes que acompanham com você, na sua prática diária, eles têm essa noção do que eles têm uma doença reumatológica e que essa doença tem íntima relação com o coração? Especialidade relativamente nova, ela tem menos de 100 anos, né? Então até entre os médicos ainda um pouco de novidade, certo? Agora, afecções reumatológicas tem mais de 100 tipos e tem de vários tipos também. As doenças autoimunes são as que se expressam de uma forma mais íntima, né? Com as afecções cardiológicas. Então assim, por exemplo, o lúpus, de cada 4 pacientes, um vai ter, né, afecção cardiológica ao longo da vida dele, da doença. Nossa, ou seja, bem frequente. Isso. Aí, assim, do lúpus, o que mais se manifesta, por exemplo, a causa principal é a pericardite, né, seguida depois de afecções, tem tanto das válvulas, né, ou então as coronariopatias. Verdade, Clarissa. Então o lúpus, o que é a pericardite que você falou, né? Que é uma inflamação de um saco que envolve o coração, chamado saco pericárdico, e gera uma inflamação. Então o lúpus pode causar pericardite, derrame pericárdico, que acumula uma quantidade elevada de líquido ali entre o saco e o músculo do coração mesmo, problema nas válvulas, endocardite. Então veja que realmente eu acho interessante isso, porque o que acontece muito também comumente com o paciente diabético, já foi feita essa pesquisa, o paciente diabético é questionado se ele sabe que o diabetes tem íntima relação com a doença cardiovascular, e a minoria sabe dessa relação. O indivíduo, o paciente, o leigo não faz essa inter-relação. Eu acho que essa é a nossa função, de passar essa mensagem que se você tem essa doença reumatológica, mas por que isso acontece? É uma doença inflamatória crônica, causa uma disfunção da parede do vaso, aumenta a rigidez da artéria e isso leva no longo prazo, aumenta a possibilidade de doenças cardiovasculares. Outra lesão muito típica no lúpus, né, como estamos falando, é endocardite de Wittmann-Sachs, né, que é a vegetação não bacteriana, né, não infecciosa. E tem também sido causa de bastante disfunção da válvula cardíaca, né, tanto da aórtica, da mitral, e pode também ter infecção bacteriana sobreposta, então tem que ficar, né, de olho. Outra coisa é a febre reumática, que também, né, é uma doença que, graças a Deus, caiu muito a incidência ao longo dos últimos anos. Né? O lúpus, por exemplo, seria de 15 a 50 por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes. Né? Então, a febre reumática hoje está em torno de 5 por 100.000 habitantes, então caiu bastante. Só que ainda tem repercussões muito importantes, porque é uma das maiores causas, né, de lesões nas válvulas cardíacas, levando a cirurgias, e tem também muita comorbidade, certo? Então, assim, a febre reumática, na verdade, ela pode dar a chamada pancardite, ela pode pegar todos os folhetos, né, todas as camadas do coração, inclusive levando a sequelas, né, e a problemas muito graves. As outras, né, doenças do tecido conjuntivo, como polimiosite, esclerodermia, artrite reumatoide, a própria espondilite também tem repercussões cardiológicas. A espondilite, o que ela mais dá seria a afecção da válvula aórtica, né, que pode ter fusão, pode ter insuficiência aórtica, né, o arco aórtico pode ser comprometido, né, e a artrite reumatoide, os nódulos reumatoides podem afetar o coração, podendo dar até arritmias por afecção do sistema de condução cardíaco, certo? E as outras doenças, né, a polimiosite, a esclerodermia, elas têm mais manifestações pulmonar,
né? Mas como elas podem levar à hipertensão pulmonar, acaba por consequente tendo repercussão cardíaca. E isso tem que ser avaliado, né, tanto pelo reumatologista quanto pelo cardiologista, para a gente em conjunto chegar. Sem dúvida. Eu acho que o tratamento, sem dúvida, ele é multidisciplinar, né? Ele envolve o reumatologista, envolve muitas vezes o cardiologista, o pneumologista. Então, assim, de maneira geral, se a gente fosse fazer um resumo, as doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, síndrome do anticorpo antifosfolípide, as arterites, todas elas trazem uma íntima relação com doença cardiovascular. Eu acho que essa é a mensagem principal que a gente deve passar para os nossos pacientes. Sim. E Clarice, com relação à síndrome do anticorpo antifosfolípide, tem um nome esquisito, mas de maneira geral, o que essa doença pode causar no indivíduo? Então, a síndrome do anticorpo antifosfolípide pode dar trombose, né, aborto de repetição, né? Então, assim, principalmente naquele paciente que teve um infarto, né, um paciente adulto jovem, não explicado, era bom ver se tem alguma causa de trombofilia, e essa síndrome é uma causa importante também de infarto, né, em pacientes adultos jovens. E outras doenças, por exemplo, o lúpus, de cada 3 pacientes lúpus, um tem essa síndrome, ou seja, ele tem também uma predisposição muito importante a ter infarto, né? Então ele teria que fazer um acompanhamento, né, um controle da doença e prevenir também com relação à questão do infarto. Então, Clarissa, com relação às doenças reumatológicas, o que esse paciente ele deve fazer? É importante estar muito bem tratado? Isso diminui a chance de ter complicações do coração? Sem dúvida, o paciente que está com a doença ativa, ele tem um risco maior de complicações. Então esse que é o nosso papel, fazer o diagnóstico, identificar quem que é o paciente, qual a doença dele e a melhor forma de tratamento. Você tratando, você diminui consideravelmente as chances de complicações e até de óbito, né? Ou seja, é importantíssimo tratar certinho a doença base reumatológica para evitar complicações cardiológicas. Sim. Várias doenças que as doenças reumatológicas trazem relação com o coração. Quais os sintomas que o paciente deve ficar atento com relação a isso? Então, por exemplo, na febre reumática teria que ter uma atenção especial, principalmente se tem algum sintoma, por exemplo, como taquicardia, palidez, falta de ar, cansaço. A pessoa tem principalmente um cansaço que ela não consegue assim, desenvolver as atividades dela de vida diária. Então seria importante você pesquisar nesses pacientes se eles têm alguma afecção cardiológica ou não. No caso do lúpus, da pericardite, tem aquela dor, né, substernal, piora quando ele deita, a hora que ele levanta, ele fica um pouco melhor, seria, né, um dado importante. E a taquicardia, né, a tosse, falta de ar, aquela tosse seca, também é muito importante. Então, a maioria dos pacientes da reumatologia, eles já têm um diagnóstico prévio, né? E não necessariamente você tem uma afecção cardíaca na ocasião do diagnóstico. O que tem mais comum de acontecer isso é o lúpus. Mas todos os pacientes da reumato deveriam estar passando com a cardio, mesmo porque, embora tenha caído a mortalidade da maioria das doenças reumatológicas, você tem uma sobrevida maior e muitos deles fazem uso prolongado de corticoide, né, e acabam tendo outros fatores de risco que acabam por ter evento coronariano, que também é muito importante ser avaliada essa relação. Então, assim, a gente tem bastante parceria, e os colegas aqui têm feito um excelente trabalho, os pacientes estão super bem, né? Isso é legal, a facilidade, né? Porque a gente está aqui no Incor Rio Preto, então tem o cardiologista, tem a reumatologista, tem o pneumologista, então de certa forma isso facilita, a gente fica tudo num ambiente só e eu acho que isso é um benefício para o paciente. Sim. Legal, espero que tenham gostado, aguardem os próximos vídeos. Um abraço. Obrigado, Clarissa. Obrigada.